Bom, hoje estamos aqui, eu e Vanessa, né, minha companheira e minha sócia lá na Psiquiatria BH, nós trabalhamos juntos, né, temos um consultório que nós dividimos já há alguns anos, né, Vanessa? E aí eu Sim. trouxe ela aqui para a gente conversar um pouquinho com vocês sobre exatamente o processo de trabalho nosso, como que a gente faz os atendimentos e como é que é a nossa proposta, na verdade, para vocês conhecerem um pouco melhor e podermos então nos aproximarmos mais aí de vocês, tá certo? Então vou pedir para a Vanessa falar um pouquinho sobre ela. Bom, eu venho de uma época, eu e o Alexandre, né, em que a psiquiatria estava fazendo uma mudança, né, Alexandre? Do, daquele atendimento basicamente hospitalocêntrico para um tipo de tratamento que a gente chama de comunitário. Então, eu sou de uma geração, eu me formei em 92, fiz 4 anos de residência no Instituto da FEMIG, no Instituto Raul Soares, 2 anos no Instituto Raul Soares de Psiquiatria de Adulto e 2 anos de Psiquiatria Infantil no Centro Psicoterápico também da FEMIG. E depois dessa época que eu terminei a residência, eu fui trabalhar exatamente nos CAPs, ou seja, nos Centros de Referência de Saúde Mental comunitários. Então, nós saímos um pouco desse circuito do atendimento hospitalar do paciente. E quem trabalha, os psiquiatras dessa geração, que foram trabalhar nesses serviços substitutivos, a gente tem que ser muito criativo, né, Alexandre? É. Por quê? Porque são muitos desafios que a gente tem para trazer primeiro o paciente para o tratamento, criar um vínculo com esse paciente e manter o paciente no tratamento, né? Hoje eu tenho aproximadamente uns 30 anos já de psiquiatria e de acompanhamento de pacientes com transtorno mental, né? Tanto no consultório quanto também no serviço público. E posso dizer assim que é um desafio, né, muito grande que a gente tem no nosso dia a dia e com os pacientes. Eu vejo esse nosso projeto da Psiquiatria BH, eu vejo como um projeto que ele nasceu dessa vivência nossa de trabalhar no serviço público com essa visão do tratamento humanizado, com o tratamento voltado para a conexão do paciente com a família, com o meio ambiente, né, com a cidade, né, e inventando soluções para que o paciente com transtorno mental pudesse se conectar de novo, né, com o mundo e com as coisas da vida e criar minimamente possibilidades de transitar, né, na Exato. cidade e com a família. Então, a Psiquiatria BH, eu acho que surgiu nessa época em que nós dois, nós somos casados, né, para quem não sabe, e eu costumo contar muito para os meus alunos, quando eu estou dando aula, que às vezes o tratamento, né, as intervenções na psiquiatria, elas servem não só para os pacientes, como também para os trabalhadores, né? Tá. Porque eu e o Alexandre nos conhecemos fazendo uma viagem com um grupo de pacientes no Rio de Janeiro. A gente, em 2008, nós fomos levar, você se lembra, Alexandre? Sim. 20 pacientes que se tratavam na rede pública de Betim. Nós fomos fazer um passeio de um fim de semana. Eu e o Alexandre fazíamos parte da equipe, né? Eram 3 psiquiatras, 3 psicólogos e mais alguns alunos que formamos, né, uma equipe para levar esses pacientes para conhecer o mar, que eles não conheciam a praia, né? O pessoal de Minas Gerais, né, só conhece as montanhas. E foi muito interessante porque eu e o Alexandre nessa viagem pudemos conversar e nos conhecer melhor.
e nos casamos um ano depois, né? Então, eu digo sempre para os alunos que esse tipo de trabalho, ele serve também, né, para socializar os trabalhadores de saúde mental. Isso mesmo. E a partir daí, então, a gente tem construído, né, Alexandre, Exato. lá na nossa clínica, um espaço de acolhimento e de atendimento dos pacientes portadores de transtorno mental, com essa visão, né, de proporcionar uma forma diferenciada de tratamento da crise, de intervenção da crise e de manutenção da crise, né, depois do tratamento com os pacientes. Eu acho que é importante frisar que atender saúde mental, psiquiatria, etc., não é uma tarefa simples, né? O transtorno mental, ele tem uma relação com várias instâncias, né, psíquicas, sociais, econômicas, etc., e isso gera uma necessidade que a gente realmente crie coisas, né? Promovam coisas que não existiam antes. Então, a gente, né, tentem, de alguma maneira, organizar o cuidado na medida que você possa buscar, usar os recursos que você tem, né? E a gente tem que buscar recursos novos aí na comunidade. Lembrando que a gente não faz um trabalho de antipsiquiatria, né? Pelo contrário, nós somos psiquiatras que trabalhamos nesse estilo e que também utilizamos a tecnologia disponível, vamos dizer assim, no momento, a psicofarmacologia, inclusive o que existe aí de novo, vamos dizer assim, na psicofarmacologia também para a gente tratar os pacientes. Quando há necessidade, nós indicamos eletroconvulsoterapia, por exemplo, né, em casos muito graves e severos e que a gente percebe que o paciente está correndo risco grave, né, a gente utiliza também a psiquiatria de intervenção, como a gente fala, né, como o ECT, por exemplo, ou eventualmente até uma internação psiquiátrica, né? Mas o que eu acho que Vanessa está trazendo, que eu acho que é muito importante, é que a gente tem esse estilo de trabalhar, né? No sentido de uma certa aposta que a gente possa operar no âmbito da comunidade, no âmbito das redes sociais, inicialmente, e tentar por aí, né, algum tipo de intervenção clinicamente relevante para que possa promover, né, uma melhora de qualidade de vida aí para os pacientes e para as famílias. Quando surgiu essa ideia de nós começarmos a fazer as intervenções na moradia do paciente, né, uma proposta de internação domiciliar, por exemplo, para tratamento de uma crise, foi muito em função, muitas vezes, de dificuldade de acesso a leitos, né, psiquiátricos. Não sei se as pessoas sabem, mas houve um fechamento de leitos, né, de hospital psiquiátrico ao longo dos anos. Existe realmente uma dificuldade de acesso, né? Tem muito mais pacientes que necessitam e menos serviços que oferecem internação psiquiátrica. E as famílias, muitas vezes, quando você sugere uma internação psiquiátrica, existe ainda muito receio em relação a levar um ente querido para um hospital psiquiátrico, né? Se isso pode causar um trauma para o paciente ou não, ou até um estigma, né? A gente procura trabalhar muito na nossa clínica a questão do estigma, né? Do portador de sofrimento mental, e isso é uma realidade que a gente vive. E então, essa possibilidade de montar equipe com cuidador, com a enfermagem, né, com o psiquiatra indo na casa do paciente, né, mobilizando a família, orientando, criando um meio propício para aquele tratamento num determinado período de tempo, enquanto, né, for necessário para debelar a crise, foi muito importante, eu acho. E nós, a cada dia que a gente tem feito esse tipo de trabalho, eu tenho visto um resultado muito gratificante, tanto para nós, enquanto profissionais, como também para os próprios pacientes e familiares, né? Porque muitas vezes o que antes as famílias achavam que seria impossível, né, de tratar um paciente em surto psicótico, em surto de um transtorno bipolar, por exemplo.
que só teria como recurso a internação a internação hospitalar, né, a partir do momento que a gente passou a oferecer essa internação domiciliar e eles começaram a ver resultado, né, eu acho que foi muito gratificante para as famílias e tem sido, né? Isso. Então, assim, o nosso trabalho, eu acho que a gente tem conseguido um êxito, né, com esse trabalho. E por isso que a gente está aqui querendo trazer, né, ao conhecimento público e que as pessoas possam conhecer um pouco, né, do nosso trabalho, da nossa trajetória, né? Tá certo. É isso. Isso. Eu tenho essa mesmo, digamos, contexto de formação que Vanessa, né, também. Então a gente vem um pouco dessa questão da intervenção, das intervenções não hospitalares que começam depois né, da instituição da Lei de Reforma Assistencial Psiquiátrica aí. Então esse é um norte, né, um norteamento importante.